Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Passando por aqui porque eu preciso contar o que aconteceu comigo e dizer que eu fui curada. Quando nós somos cristãos, eu nasci num lar evangélico e eu aprendi a acreditar muito em Deus e aprendi também que quando Deus quer, Deus faz. E quando Ele não quer fazer, não adianta. Ele só cumpre, só realiza no tempo dele, não no nosso. Há mais ou menos uns 10 meses atrás, em novembro do ano passado, nasceu na minha perna algo como se fosse uma espinha, uma coisa pequena. E como eu sou muito alérgica à mordida dos insetos, eu imaginei que fosse picada de aranha, picada de qualquer bicho. Também antialérgico, passei pomada, só que não foi melhorando. Pelo contrário, aquilo dali foi crescendo, foi virando uma ferida. E essa ferida foi ficando mais funda. E com isso ficou algo assim horrível, né? E foram duas. Então a minha perna estava com duas feridas grandes, fundas, que eu ia para médicos e nenhum médico sabia me explicar o que era de verdade, o que era aquilo. E aí, de tanto ir para médicos, né, muitos médicos, eu cheguei aí no ortopedista e quando eu cheguei no ortopedista, o ortopedista disse que quem tinha me encaminhado para ele não sabia nem o que estava fazendo. E ele falou assim, olha, isso daí você precisa procurar um angiologista. E depois de algumas tentativas, eu encontrei um angiologista. Tive que pagar por isso, porque no atendimento público não foi possível. E na primeira consulta ele perguntou, quanto que é a dor que você sente de 0 a 10? Eu falei 11. E doía, gente. Era uma dor insuportável que eu não desejo a ninguém. E ele falou assim, olha, então, isso daí é uma pioderme gangrenosa e a gente vai fazer o tratamento com corticoide. Você vai tomando esse remédio aqui, 30 miligramas todos os dias pela manhã, e para dor eu vou te passar tramol e de 100 miligramas, de pirona de 1 miligrama. Não toma tudo de uma vez, você faz o seguinte, nas primeiras 4 horas você toma um tramadol, passou você toma dipirona e depois você toma tramadol e dipirona. Eu sei que nessa brincadeira eu tomava por dia, em média, umas 4 dipironas de 1 miligrama e mais uns 3 tramadol para tentar aliviar e mesmo assim eu ainda sentia muita dor. Era realmente uma dor insuportável. Muitos podem falar assim, não, Érica, imagina, impossível doer tanto. E sim, doía. E doía muito. E eu cheguei a passar numa dermatologista, fui no dermatologista e a dermatologista passou um exame que, pelo que eu entendi do exame, era para ser feita uma coleta, né? Uma raspagem para descobrir o que era. E eu falei assim, olha, eu recebi um encaminhamento para ir no cirurgião para fazer uma debridação, porque esse machucado estava criando uma crosta em cima, uma casca, e fui informada que essa casca teria que sair para que o machucado pudesse melhorar. E esse cirurgião falou assim, olha, então eu não vou fazer uma biópsia na sua ferida aberta. Eu vou fazer na que está nascendo, porque já estava nascendo outra. E tudo no mesmo lado da perna, no lado esquerdo. Já está nascendo outra. Eu pensei o seguinte, se ele, que é cirurgião, estava no hospital, não quis fazer uma raspagem em cima da ferida aberta, eu que não vou fazer um exame no laboratório com o meu machucado. Pois bem, eu não fiz esse exame da dermatologista, mas fiz a biópsia com o cirurgião. Então, eu fui ao médico, o meu esposo estava comigo, ele pôde entrar dentro da sala. Eu nem fazia ideia do que era uma biópsia, mas enfim. E ele fez isso, ele também uma anestesia no pé, uma anestesia local, ele tirou lá o que era preciso tirar, né? O tecido que era preciso tirar para análise e o resultado da biópsia deu um divergente do que o angiologista tinha falado. E quando eu voltei na dermatologista e apresentei o resultado da biópsia, ela falou assim, olha, não concordo com esse resultado. Então, eu acho que você vai ter que fazer outra biópsia.
E nesse tempo, gente, o que aconteceu? O cirurgião havia dito para mim que por se tratar de uma região complicada, eu deveria ficar com os pontos 15 dias. Eu fiquei 15 dias com os pontos. Tirei os pontos. O que aconteceu? O ponto abriu. E ao invés de serem 2 feridas, eu fiquei com 3. Onde foi o ponto da biópsia que abriu, cabia um tanto assim de mindinho. Ficou um buraco e esse buraco, né? Ficou bem doloroso. Imaginem, um buraco no seu pé. Doloroso demais. E eu fui passando por muitos médicos, ingerindo muitos remédios e várias consultas ao angiologista e a cada consulta, né, ele ia vendo o que estava acontecendo. E nesse processo todo, quando eu orava, eu falava: Senhor, o que está acontecendo? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? O que eu preciso, porque eu não estou vendo cura. Eu sei que o Senhor tem poder para me curar. De um dia para o outro, assim como de uma noite para o dia apareceu essa espinha na minha perna, eu sei que o Senhor pode curar. E por que o Senhor não me cura? O que eu fiz? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou sendo curada? E, assim, muitos remédios, muita dor. Todo dia eu ia ao posto de saúde, porque em uma das idas ao médico, o médico virou para mim e disse que o curativo que eu fazia em casa não servia de nada. Então, eu precisaria de um acompanhamento médico. E nesse acompanhamento médico, nesses curativos que eu fazia, em alguns momentos eu usei uma pomada que, na verdade, ao invés de curar, que lá no início era para tirar essa casca mais grossa, que eu ia no cirurgião, na verdade, essa pomada ela me deu alergia, então piorou a ferida. Então, não podia mais usar ela. E eu passei a usar outros medicamentos, outros tratamentos, no intuito de melhorar. Então, assim, às vezes parecia que estava melhorando e depois piorava. Parecia que estava melhorando e piorava. E eu falando com os meus pais, né? Com o meu pai, com a minha mãe, pedindo a oração, tentando entender, falando para Deus o que está acontecendo, e o meu esposo vendo de perto e de alguma forma não podia fazer nada porque eu estava sentindo aquela dor. Quem estava ferida era eu. Indo para o trabalho mesmo assim, e sou grata demais porque lá no trabalho as pessoas compreenderam e me ajudavam sempre que podia. Então, assim, se eu tinha que ir comprar um remédio, eu não ia, justamente para evitar andar. Elas iam para mim, né? As meninas iam e compravam um remédio. Se eu precisava verificar se tinha remédio gratuito na farmácia, elas iam para mim. Se eu precisava faltar o trabalho para poder... Se eu precisava faltar o trabalho para poder ir ao médico, o meu chefe me liberava. E assim, tinha vezes que eu não conseguia nem apresentar o atestado e eu só falava: eu preciso ir. Ele: não, vai. E eu sou grata, porque nesses momentos complicados na minha vida, eu fui cercada por pessoas com um coração bondoso demais, pessoas abençoadas, usadas por Deus para poder me ajudar. Meu sogro, minha sogra, meus pais, então, nem se fala, meu esposo que estava sempre do meu lado. E o tempo foi passando e aquilo foi me angustiando, porque o machucado ia aprofundando, o ponto da biópsia que tinha aberto e nunca melhorava. E eu falava: Senhor, por favor, me cura. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sabia como orar, eu não sabia mais como pedir, porque não curava, não sarava, sabe? E só ia piorando. E até que foi falado, Deus falou para mim. Ah, como assim, Érica? Deus falou para mim. Deus me fez entender. E pessoas próximas a mim também me fizeram entender que às vezes a nossa luta
é para ensinar o outro que tá perto da gente, sabe? E eu passei um pedaço complicado, muito complicado. Até que de abril para cá, setembro, de abril para cá, começou então o processo de cicatrização do machucado. Eu ainda ingeria muitos remédios, eu ainda gastava muito com curativos. E quando eu falo muito, é muito. Porque a cada curativo era, em média, 3 ou 4 pacotes de gases. Atadura, então, nem se fala. Esparadrapo, soro, óleo de girassol, um sabonete próprio para limpeza de machucado. Eu gastei muito, mas Deus foi misericordioso e tem me sustentado. E o que acontece? Esse processo de cicatrização começou a acontecer depois de muita oração, muita oração. E eu sei que Deus, Ele fez no tempo que Ele quis fazer. Mas eu sei também que as orações tiveram um poder absurdo nesse processo de cura da minha parte, sabe? E aí, esse processo começou. A tal casca amarela que era preciso fazer uma cirurgia para tirar, eu não fiz, porque foi saindo. E quando faltava ainda, vamos colocar aí uns 50%, 70% da casca para sair, numa dessas consultas no angiologista, como eu sabia que ele sempre olhava, o que eu fiz? Eu fui ao posto primeiro de saúde, fiz o curativo e fui para consulta. Cheguei nele, ele falou assim, ó, deita na maca. Eu falei assim, doutor, eu já fiz o curativo, não preciso o senhor ver. Olha a foto. E mostrei a foto. E ele falou assim, não, deita, eu quero ver. Gente, eu deitei naquela maca. Meu esposo estava comigo na sala. E ele falou assim, tá, deita aí, encosta. Ele tirou o curativo, ele pegou um bisturi e ele começou a fazer a raspagem que faltava. Eu dava cada respirada fundo porque doía, eu não tive anestesia. Então, assim, foi uma raspagem a sangue frio. E eu levantava, eu sentava, eu querendo ver o que ele estava fazendo. E ele falou assim, ó, deita. Você não precisa ver o que eu estou fazendo. E eu falava para ele, doutor, eu preciso ver o que o senhor está fazendo. O senhor não está entendendo, eu preciso ver. E ele falava assim, não, você não precisa ver o que eu estou fazendo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Deita aí. E quando eu saí de lá, nossa, gente, como doía, sabe? Parecia que estava anestesiado antes dele mexer. Parece que quando ele mexeu, tirou toda a anestesia da coisa. Doía demais. E depois que ele fez essa raspagem, né, e todo o processo, foi cicatrizando, começou a fechar. As orações, né, que foram persistentes. E eu comecei a falar assim, Senhor, obrigada, eu tô vendo. Ainda dói, mas eu tô vendo. E foi indo, até que chegou ao ponto que está hoje. Dia 13. Dia 13 de setembro de 2025. Isso começou 17 de novembro de 2024. No final do vídeo eu vou deixar a foto de como começou o processo e vou mostrar como que tá hoje. Ainda dói, são 3 feridas que ficaram marcadas na minha perna, que de vez em quando meu pé incha demais. A ferida ainda dói, mas não dói, eu não consigo nem comparar a dor que eu sentia antes para a dor que eu sinto agora, é mínima. E eu sei que foi Deus que me curou. Eu sei que foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Eu lembro que tinha noites que a dor era
tão insuportável que o remédio não fazia efeito, que eu só sentava na cama e chorava. E eu falava, Senhor, o Senhor não quer me curar. E eu sei que o Senhor pode. E aí, eu cheguei a imaginar que eu ficaria sem pé. E eu falei, como eu vou viver sem pé? Eu vou ter que amputar o meu pé. Porque a ferida não fechava, ela ia afundando e ia nascendo outras. E Deus fez o milagre. Eu costumo dizer que só quem sabe o tamanho do milagre é quem precisa dele. Talvez algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, Érica, você está fazendo tempestade em copo d'água. Eu vivi, eu senti, eu sei que eu fui curada e eu sei que foi a misericórdia de Deus. Os remédios que eu tomei, as pessoas que me ajudaram, que me auxiliaram, eu jamais vou poder esquecer. Se eu falar nomes aqui, talvez eu erre e talvez eu esqueça, mas eu sei que eu tenho muito a agradecer aos meus tios, aos amigos dos meus amigos, aos meus sogros, ao meu esposo, aos meus pais, ao meu irmão, à minha cunhada. Nossa, eu sei que são muitas pessoas que tiveram envolvidos no meu processo de cura. E principalmente eu preciso ser grata a Deus, porque foi Ele que me sustentou. Não foi fácil lidar com isso, não foi fácil aguentar os olhares das pessoas, porque eu ficava com a atadura amarrada na perna e era assim, era quase, a atadura ficava tampando quase a minha canela inteira. As pessoas olhavam, estranhavam. Não foi fácil aguentar os olhares das pessoas e falar assim, nossa, é isso? Sim, era isso. Era isso e me incomodava demais. Doía muito. E eu sei que tem pessoas que passam por dores insuportáveis que eu jamais vou poder mensurar. Mas eu precisava dizer que Deus cura. E que às vezes essa cura não vem no momento que a gente quer. Ela vem no momento em que Deus permite que você seja curado. E às vezes você nem sabe por que está passando por um processo. Mas Deus sabe. Aquele processo é para fortalecer o outro que está perto de você. E que se o outro passasse pelo processo, você não ia suportar. Então, às vezes, a gente precisa tirar força da fraqueza. Pedir ao Senhor misericórdia para Ele te sustentar, para passar por todos os processos que a gente passa. Às vezes, para o outro, o que você está passando é algo mínimo, mas você sabe o quanto dói, você sabe o quanto machuca. E Deus está vendo. Deus não é cego, Deus vê tudo. Deus entende, Deus compreende, Deus sabe. Só que Deus sabe também que Ele precisa te fortalecer, que não é de uma hora para outra. Deus sabe o tanto que você aguenta. Então, assim, eu tô deixando esse vídeo. Eu não esperava que o vídeo ficasse tão grande. E foi assim, não tem como resumir 10 meses de um processo doloroso e de cura em um vídeo curto. Mas eu tentei. E assim, fica aqui o meu agradecimento à galera do meu trabalho, à galera do posto de saúde, à galera dos hospitais que eu fui, à minha família. E quando eu falo minha família, eu incluo a minha família de sangue e a família do meu esposo, porque foram pessoas que estiveram muito próximas a mim. Sou grata, grata demais aos meus amigos, às pessoas que se tornaram minhas amigas, os meus amigos. Muito obrigada, muito obrigada. Às vezes eu ligava para uma amiga e mandava a foto do machucado e eu falava assim, olha, tá fechando. E ela falava assim, ó, continua tratando assim, assim, assim. E eu fazia. E graças a Deus, gente, fechou. Eu vou deixar aqui no final as fotos, né, de como tava, como era. E eu espero que vocês guardem esses testemunhos com vocês. De que Deus cura. Ainda hoje Deus cura.
e que a gente possa valorizar os pequenos milagres das nossas vidas. Os pequenos milagres. Porque cada um sabe o tamanho do milagre que precisa. Tá bom? Tchau, tchau. Você já parou para pensar que às vezes o milagre que você acha tão pequeno para uma outra pessoa, ele é gigantesco, ele é enorme?